Bom dia pessoal, muito obrigado. Muito bom ser recebido com palmas, hein? Nossa, que delícia. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho de uma jornada que todos nós queremos passar, que é a jornada do sucesso empresarial. Todos nós somos empresários aqui e todos nós queremos crescer. Ou tem alguém que não quer? Sim. Não, né? Tá bom. Que susto. Bom, mas como a gente pode fazer isso saindo de procrastinador para se tornar produtivo? E para mostrar essa jornada, eu vou contar a história do Lucas. Lucas, um amigo nosso, empreendedor, empresário, tinha a empresa dele com muitos sonhos, com grandes sonhos, e ele queria se desenvolver cada vez mais. Porém, ele passava por uma situação um pouco difícil. Ele olhava para a empresa dele e via que a empresa dele estava limitada. Ele não conseguia passar daquele limite. Ele trabalhava muito na própria empresa, mas a empresa não se desenvolvia. E ele falava, poxa, o que está acontecendo que minha empresa não cresce? Eu trabalho pra caramba, muito mesmo. E junto com isso, ele via as vendas estagnadas, mas pior que isso, a rentabilidade diminuindo. E ele não conseguia entender, até que, estudando um pouco mais sobre isso, ele viu que ele estava com uma dificuldade. E isso ele levava para a empresa, a tal da procrastinação. Poxa, mas aí vocês vão me perguntar, mas procrastinação não é deixar de fazer coisas? Ele não trabalha muito? O que está acontecendo? Um dos tipos de procrastinação é exatamente esse. É a gente sentar lá no sofá e ficar com o controle remoto lá na TV sem fazer nada. Esse é um tipo. Mas existe um outro tipo que pega muita gente aqui. Todos nós já devemos passar por isso em algum momento. Que é aquela procrastinação das coisas importantes. Só que a gente se engana fazendo coisas que não são relevantes. E aquilo que a gente tinha que ter feito fica para depois, e fica para depois, e fica para depois. E o pior, vai acumulando, vai crescendo, e vai crescendo. E com isso vem pressão, e vem pressão, e vem pressão. Mas, isso vocês já ouviram, né? Amanhã eu faço. Ainda bem que só ouviram, né? Não falaram, né? Ou já falaram? Segunda-feira. Isso daí é típico de regime, né? De dieta diferenciada. Eu vou perder peso. Segunda-feira eu começo. Virada do ano, né? Lista de desejo. Perder peso. Mas isso também acontece em vários outros elementos dentro da nossa vida e automaticamente na nossa empresa. Se nós estamos na nossa empresa procrastinando, vai ter problemas de resultado. A gente vai perder cliente. E isso aconteceu com o nosso amigo Lucas. Ele se viu tão mal porque procrastinava, e a pressão aumentando, e a pressão aumentando, e começou a perder um negócio aqui, outro negócio ali, mas ele ficava falando, poxa, mas isso será que é tão ruim assim? E aí, trazendo um pouco de estudo. Estudos científicos mostram que a procrastinação, ela mexe totalmente na produtividade. Mas não só na produtividade, mexe com o estresse. A gente está falando de saúde mental. O que acontece se eu fico estressado? Eu produzo menos ainda. E se eu produzo menos e vou aumentar mais ainda a pressão, isso vai crescendo, e aí, alguém já ouviu falar do tal do burnout? E da depressão? Pode começar numa procrastinação, chegar nesse ponto, ou mais grave. Então, qual que é uma das grandes ideias para a gente? Acabar com a procrastinação para não ficar doente na mente. Ficar doente na mente não é nada legal. Mexe com todos nós, mexe nos nossos resultados, na vida e na empresa. Mas nem precisamos olhar os estudos científicos. Vamos olhar para a nossa vida? Quem já deixou, não, acho que eu vou fazer segunda-feira. Aí, para outra segunda.
Vocês sentiram a pressão que fica em cima da gente? E aí fala assim, poxa, eu tenho que entregar, uma semana atrás eu tinha que entregar um relatório amanhã, mas agora é amanhã, e eu tenho que fazer ainda. Eu tenho que montar uma apresentação, eu tenho que fazer aquela proposta comercial para o meu cliente que me pediu uma semana atrás. Será que ele ainda vai fechar comigo? E aí, a hora que a gente pega e faz, para tudo que está fazendo, faz e manda, aí o cliente fala assim, eu já fechei com outro, achei que você não queria mais. Alguém passou por isso já? Essa é uma das coisas que está influenciando na empresa, que influenciou na empresa do Lucas. Ele demorava. Assim como cada um de nós passa por essa situação, ele passou, mas quando ele perdeu um grande cliente, aquele cliente que doeu na rentabilidade da empresa, doeu não só no bolso da empresa, mas no dele, porque mexeu nos dividendos, mexeu no prolabore dele. E ele resolveu, ele chegou num ponto que tomou decisão. Primeiro ponto para acabar com a procrastinação é a decisão. Você já decidiu de verdade acabar com a procrastinação na sua vida? Foi o que o Lucas fez. Eu não posso mais perder nenhum cliente. Eu não quero passar mais por essa situação. Eu não quero viver mais dessa forma. Parece que eu trabalho demais e não tenho resultado nenhum. Eu não quero passar por isso. Ele se decidiu. Essa decisão foi forte, de verdade. E não simplesmente falou, acho que eu vou fazer assim para acabar com a procrastinação. Não. A decisão teve força. Esse é o primeiro passo para a gente acabar com a procrastinação. Decisão. A decisão tem que ter um motivo realmente forte. E aí, o que ele fez? Ele começou a estudar a si mesmo. Poxa, se eu estou vendo que é por causa da minha procrastinação, o que está fazendo eu procrastinar? E ele começou a estudar aqui, estudar ali, analisar a si mesmo, pediu mentorias, e fez análise. E com isso, ele começou a ver e entender que o medo dele de falhar estava causando a procrastinação dele. A desorganização dele também causava procrastinação. Dois elementos poderosos que estavam influenciando na vida dele. Diretamente influenciando na vida dele. Eu não consigo mais realizar isso porque, e se alguém achar ruim? E se o meu cliente não gostar? Então ele postergava. E se eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ir lá, achar a proposta, achar isso, achar aquilo, e eu não sei onde está. E aí ele também postergava, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço. Com isso, ele decidiu que acabaria com isso. Para acabar com isso, ele começou a ver, tenho que fazer alguma coisa diferente. Ele começou a estudar alguns métodos e com isso ele mudou a atitude dele. As ações dele passaram a ser diferentes. E essas atitudes, essas técnicas, esses métodos que ele usou, fez a mudança dele. Porém, isso precisa de disciplina. Quem é disciplinado? Todo mundo era? Ninguém vai ligar. Como a gente faz para ser disciplinado? Lembra da força da decisão que eu falei? É uma decisão forte. Essa força dá energia para a disciplina. Se eu preciso... Vamos dar um exemplo de uma noiva? A noiva quer emagrecer porque precisa caber naquele vestido que ela quer. Então o que ela vai fazer? A dieta que for preciso. Para chegar no dia do casamento, ela está lá. Naquele vestido que ela queria. Então, a força da decisão dela deu disciplina para que ela fizesse o que tem que ser feito. E assim o Lucas fez. Ele começou a usar disciplina, porque a energia da decisão dele estava dando força. E quais métodos que ele usou? Quais ferramentas? Aí eu vou trazer algumas
Alguém já ouviu falar das metas SMART? Sim. Acho que só aqui várias vezes, né? Mas o que é essa tal da meta SMART? Bom, todos já devem ter entendido que a meta SMART ela é específica, ela é mensurável, atingível, ela é realista e temporal. O que significa tudo isso? Eu preciso ter como medir a minha meta. Eu preciso que ela seja ao mesmo tempo relevante, porém atingível. Eu preciso que ela seja específica. Eu quero perder peso. Perder peso não é específico. Eu preciso perder 10 quilos, já passou a ser específico. Eu preciso fechar 10 contratos. Eu preciso ter 15 visitas a cliente. Eu preciso resolver tantos problemas, atender tantos clientes. Isso a gente está falando de metas específicas e mensuráveis. Alguém já ouviu falar de indicadores? KPIs? Só aqui também várias vezes, né? Isso daí é que a gente usa para medir tudo isso. O binômio atingível com realista faz com que a gente motive a ir atrás dessa meta. E temporal. Ela precisa ter tempo definido. Até quando eu vou fazer isso? Porque senão não vou ter tempo específico para eu correr atrás. Eu vou deixando e aí acaba sendo motivo de procrastinar ao invés de não procrastinar. Bom, o que o nosso Lucas fez? Ele começou a usar isso daqui. Começou a colocar metas na vida dele, mas também na empresa. Ele começou a trabalhar no binômio vida-empresa, vida-empresa. E isso foi mudando toda a vida dele e também na empresa. Mas, poxa, e aí? E as atividades todas que eu tenho que fazer? Alguém já ouviu falar do Pomodoro? Esse daqui é o Pomodoro. Não sei se alguém já tinha visto o Pomodoro. O tomatinho lá da Itália e tudo mais, que é um timer. Mas a técnica Pomodoro, a metodologia Pomodoro, diz o seguinte: para a gente aproveitar o máximo do poder de concentração, a gente precisa ter foco e concentração por 25 minutos e depois a gente faz uma distração de 5 minutos. Por que isso? Porque nesse tempo, alguns estudos já mostraram isso, que o cérebro fica cansado, então ele começa a distrair. Então você perde produtividade. Com 25 minutos você está na sua produtividade total. Se você está concentrado só naquilo, quando a gente fala concentrado e foco, a gente está dizendo uma única coisa. Aí entram as meninas, né? Mas eu sou multitarefa. Bom, o que acontece, né? Estudos mostram que o nosso cérebro ele é monotarefa, só que ele é muito rápido. E aí o que acontece quando você está sendo multitarefa? Ele faz caminhos sinápticos diferentes o tempo todo. E isso gasta uma energia, principalmente as meninas que são multitarefas. Chega no final do dia esgotadas, não? Por causa disso, gasta muita energia. Agora, se eu pego uma tarefa única, vou até o final, depois eu começo a outra, depois eu faço a outra, depois a outra, o que vai acontecer, e os estudos mostraram isso, é que quem está sendo monotarefa, ele acaba todas as tarefas antes de quem é multitarefa. Por causa dessa perda de tempo que parece insignificante, mas na hora que você soma ela é muito alta. Então, para a gente ganhar produtividade, sendo monotarefa. E a técnica Pomodoro faz com que a gente seja. Automaticamente, a gente está treinando a nossa mente. E quando a gente treina a nossa mente, ela fica forte. Tipo musculação. O que acontece? Se eu aprendo e eu estou treinando ser foco, ter concentração, eu vou tendo cada vez mais foco, mais concentração. Então a minha produtividade, tempo a tempo, ela vai crescendo. Todo mundo gosta de ser mais produtivo? Acho que sim, né? Mas é preciso um esforço para isso. E também não é de uma hora para outra. Vou comprar um tomatinho desse e vou colocar do lado do meu computador. Resolvi o meu problema. Não é bem assim. A gente pode substituir o tomatinho
pelo celular, né? Colocar lá o timer e tudo mais. Mas é preciso realizar, é preciso fazer. Se não tiver ação, não tem resultado. Bom, usando bastante a técnica Pomodoro, ele começou a entender que, poxa, agora eu estou planejando melhor, eu sei fazer metas, me planejo, faço as coisas usando a técnica Pomodoro e automaticamente ele começou a entrar num processo de organização. Lembra que ele era desorganizado? Até mesmo a mesa dele, ele começou a organizar. Ele começou a deixar mais limpa, sabe aquele aspecto clean que todo mundo gosta? Ele começou a fazer isso na casa dele, na empresa dele. Ele começou pelo escritório dele e depois foi levando para toda a empresa. Tudo que um empresário faz acaba irradiando para a empresa. Como eu quero que a minha empresa seja? Começa em mim. Eu sou o que eu quero que a minha empresa seja, eu começo a transformar isso na minha empresa. Se eu não sou, provavelmente não vai acontecer na empresa. Ele se organiza, ele se levou toda essa organização para a vida dele, para a empresa dele, e os resultados começaram a aparecer, foram crescendo. Mas ele tinha um medo. Poxa, lembra que ele descobriu que ele tinha medo de falhar? Mas e se eu falhar? E se eu deixar de ter essa disciplina? E se eu deixar de conseguir fazer tudo isso daí? Aí ele resolveu chamar um parceiro. A gente chama de parceiro de responsabilidade. Pode ser um mentor, pode ser um amigo, mas é alguém que vai dividir essa responsabilidade com você. É alguém que você se compromete a entregar o seu próprio resultado. Então, eu chego para esse mentor e falo, poxa, a minha meta é essa daqui, ó. Eu vou fazer exatamente isso, meta no formato SMART. Se eu vou fazer isso e eu me comprometi com o meu parceiro, a hora que chegar ao prazo da meta, eu tenho que entregar e eu tenho que falar para ele, tá aqui, ó, a minha meta está cumprida. O meu parceiro vai me ajudar, opa, cadê sua disciplina? Cadê o seu Pomodoro? Você não está muito focado, você está se perdendo. Volta de novo a ter foco. O parceiro ajuda nesse processo. Vocês já usaram essa técnica de ter um parceiro de responsabilidade? Nós estamos num grupo de networking. Nós temos grandes amigos aqui que nós fizemos, mas antes de amizade até, são parceiros de negócios. Por que não usar isso? Por que não? Por que não? Usem. Abusem. Mas lembre-se, tem que ser recíproco. Do mesmo jeito que a gente vai usar, a gente também vai ser usado. E essa é a parte boa. Porque a gente devolve aquilo que a gente está tendo. Bom, com tudo isso daí, o resultado foi simples. Comemoração. Nosso amigo Lucas chegou nos resultados que queria, não perdeu mais clientes, a empresa estava crescendo, indo de vento em popa, cada vez melhor, rentabilidade crescendo, não só as vendas, não só o faturamento, mas a rentabilidade também crescente. E ele viu que, poxa, isso realmente deu resultado. Mas tudo começou lá na decisão, lembra? Ele decidiu com força realmente, teve a disciplina para ter a atitude, manter a atitude até que se tornou hábito. Depois que se tornou hábito, eu não preciso ter tanta disciplina, porque já é parte de mim. Eu não preciso ficar tão preso, poxa, será que eu não vou esquecer isso, eu não vou esquecer aquilo? A disciplina não é mais importante, porque o hábito já está instalado. E se eu tenho o hábito de fazer, de ser produtivo, automaticamente eu estou realizando tudo que eu preciso. Agora, vocês gostaram da história do Lucas? Bate com a de alguém? Aí o convite é para você. Vamos nessa juntos, fazer a jornada do nosso sucesso empresarial. Vamos fazer crescer tudo isso. Vamos fazer cada uma das nossas empresas serem
a melhor nos nossos segmentos, mas não só a melhor porque é a maior, mas a melhor dentro dos nossos sonhos. E o sonho de cada um é só você quem sabe. Mas dos nossos sonhos a gente pode fazer que a nossa empresa seja o melhor negócio para poder realizar os nossos sonhos. Topam? Bom, aqui tem meus contatos. Na quarta-feira, o Gil Márcio e eu, a gente falando de parcerias e tudo mais, né? O Gil Márcio também é aqui do RFD. Nós estamos preparando uma masterclass. A gente deve gravar provavelmente na quarta-feira ou na quinta. E se vocês quiserem, a gente vai falar de procrastinação com funil de vendas. Me chama aqui no WhatsApp e depois eu mando para vocês. E, lógico, né? Me segue lá no Instagram também, adoro. Pessoal, última mensagem. Só voa alto quem não tem medo de cair. Cada um de nós aqui é uma águia e é só abrir as asas que a gente vai voar cada vez mais alto. Obrigado.